Legal. Vamos passar aqui para a fase em que você estava na escola, aí você achou engessada aquela parte que aí você falou assim, não, eu quero fazer uma coisa mais, um método mais... Que eu fiz lá mesmo, né? Eu tenho os meus alunos, eu tenho experiências. Quero ouvir essa parte que eu achei super interessante. Eu criei esse método chamado Immersive English, que significa o inglês imersivo, o inglês por imersão, que na verdade é bem simples. Na verdade, quando você é criança, você aprende inglês. Você aprende qualquer língua. Na verdade, você aprende a sua própria língua, né? Que é a língua materna, no caso o português. Você vai ouvir. Você tá lá com 1 ano de idade. Aí você começa ali nos 2 anos de idade, você só ouve. Aí vem um vizinho, fala com você vai na igreja, os seus pais te levam, tá ouvindo só português, você vai, né? A família fala só ouvindo. Depois a criança começa a falar. E antes mesmo de ir pra escola, ela sabe gramática, já sabe estrutura, fala fluente português. Então, esse método é mais baseado nisso. Então, como eu falei, né, em um dos meus vídeos no YouTube, gramática ela só é importante para 2 tipos de pessoas. Um é o professor de inglês, certo? E o outro é uma pessoa apaixonada por linguística, ama línguas. Então, ela quer aprender gramática, ela quer saber gramática. Agora, para quem quer só falar inglês, eu quero falar inglês, quero falar fluente inglês. Você não precisa de gramática. Você precisa de aprender somente a estrutura. O professor ele vai te guiar. Dessa forma que você tem que falar nesse tempo. Dessa forma que você tem que falar no passado. Dessa forma. E pronto. Agora você saber o futuro condicional do perfeito, que mais que perfeito, que não sei o que é perfeito. Você não precisa de você aprender isso. Caramba. Não precisa. Então, os meus alunos, se estiverem me ouvindo, estão de prova. Que eu ensino, eu passo assim, bem um pincel assim. Mas agora vamos usar? Vamos praticar? Você só aprende quando você tem novo conteúdo, quando você revisa e você pratica. Então fica nisso. Esse é o círculo para você aprender, né? Qualquer língua, não só o inglês, né? Então, dessa forma eu aprendi o chinês, ouvindo. Aí você mas é fácil, você tá lá na China, vai aprender muito mais fácil. Lógico, você aprende muito mais fácil porque você liga a TV, o rádio... Até hoje não sei mais o inglês assim, bem michuruca, sabe? Mas ainda é uma vantagem de quem tá num país que fala português, né? Mas mesmo assim, eu conheço gente lá na China, a minha sócia mesmo, ela é americana, não fala chinês, tá em 20 anos na China, tem 14 anos, tem gente que tem 14, 16 anos na China, não fala chinês. É o que também depende do seu esforço. Não, eu quero aprender o chinês. Não tem nada a ver com latim, nada a ver com português, nada a ver com inglês, nada a ver. Não tem nada a ver. Com nada. É uma língua. Inclusive, dela veio a língua japonesa, dela veio a língua. Porque ela é uma das mais antigas. Ela é a língua mãe do japonês também? Os japoneses eram chineses, né? Eles foram para aquela ilha ali e começaram a ser um povo. Os coreanos é uma mesma península. Se você for ver, faz parte ali da China. Ainda existe rixa ainda da China no Japão ainda? Que a questão cultural ainda tem um pouco, né? Igual o Brasil e a Argentina ali. Meus alunos mesmo, eles... né? Lá é porque os japoneses mataram muitos chineses, né? Muitos chineses. Porque naquela época a China ela era muito pobre e o Japão sempre teve a ajuda dos Estados Unidos. Então eles já tinham um exército, já tinha armas, e a China não tinha armas naquela época. Entendi. Então mataram muita gente. Não é pra menos, né, essa rixa, então. E aí, como é que foi quando você foi desenvolver esse método que você brilhantemente explicou agora? Eu tentei usar isso na sala de aula, né? Então, ao invés de usar os livros didáticos, eu falei, não, eu quero fazer o meu próprio, não um livro didático, mas eu quero fazer a minha própria metodologia. Então, eu pegava, assim, áudios de inglês, pegava histórias de inglês, e eu falava assim, vocês vão ouvir por 1 semana, vocês chegando aqui, vocês vão estar preparados já, vocês não vão aprender aqui. Vou te ensinar, lógico, mas você vai chegar aqui pronto já para responder perguntas. Então, normalmente, textos... a gente fala apostila, né? Que é os livros didáticos, né? A gente chama de... Apostila, isso mesmo. Isso. Então, você vai lá para sua aula de inglês, aí você vai listen and repeat. Aí você ouve e repete. Ouve e repete. Você fica igual um papagaio, você vai falar um inglês robotizado, não natural. Então, dessa forma que você vai aprender inglês, ouvindo e repetindo, não. Eu chegar a pedir para meus alunos para vir já pronto, ouvir durante a semana toda, captar aquelas palavras que eles ouviram. Lógico, você também vai ler e vai tentar ver, então isso aqui significa isso, aqui significa... Quando eles chegavam para a aula, ao invés de listen and repeat, né, ouvir e repetir, eu pedi para eles listen and answer. Ou seja, ativava o inglês deles. Listen and answer significa ouvir e
responder. Então fazia perguntas, ele sabia como responder. Aí ele começava a fazer perguntas no passado, aí depois fazia perguntas no futuro. Aí a gente mudava aquela história com um novo ponto de vista. Ao invés de falar he, né, que é ele, aí já colocava já you, aí depois colocava I, eu. E aí a gente mudava. Pensar que não, eles já sabiam gramática, eles já estavam falando já, assim... Aos poucos, né, eles começavam já, mas aprendia muito mais rápido. Vocabulário mesmo, eles aprendiam pelo menos 4 vezes mais rápido. Olha que interessante. Eles aprendiam, você ouvir, também ajuda na sua pronúncia. Eu não preciso de ficar assim, listen, aí o aluno vai lá e repete. Answer, não. Beautiful. Não é dessa forma. Eles já sabiam já pronunciar porque eles ouviram tanto. Eles já sabiam pronunciar. É igual a música, né? Às vezes a gente aprende... tem gente que sabe música. Pois é, você canta a música todinha, às vezes, do jeito... Não sabe o que tá falando, né? Mas tá perfeito. Porque não tem Quem alguém ouve ali pra assim, orientar, aquela pessoa né? fala inglês. É. Eu acho que é mais ou menos por aí ou eu tô falando uma bobagem? É mais... Listen. É você ouvir. É dessa forma que você aprende. Aí, com a pessoa conduzindo o método correto... Yeah. Aí... É bom, né, ter o professor, que o professor ele vai te guiar da onde você... aqui, ó, nessa parte que vamos melhorar, né? Entendi. Vamos ativar o seu inglês aqui agora. Pô, eu vou né? ter um cara alto astral, né, velho? Deve ser massa pegar aula contigo. As minhas aulas, na verdade, uma das técnicas, na verdade, você não pode aprender assim, inglês. Não quero aprender. Não quero... inglês. Já verbo to be. Já entra levando 7-1 da Alemanha. Você não vai. Aí Vamos lá, primeiro, antes de a gente começar a nossa aula. Sorriso, levanta a sua sobrancelha, abre os seus olhos e vamos começar. Vamos lá. E vamos fazer as perguntas aqui. Eu faço a pergunta, aí o aluno ele tem que ficar animado. Claro. Pra você aprender qualquer coisa, você tem que gostar, você tem que estar animado ali pra você aprender, né? Qualquer coisa. E o inglês, todas as minhas aulas, eu animo o aluno ali, aí ele começa a sorrir também junto comigo e vai aprendendo. Pensar que não, 1 hora passou rapidinho. Porra, imagina. Desse jeito. Igual tá sendo aqui, porque a gente sente a energia. Deve ter sido aquele lance da psicologia que você fez lá junto com a deve fazer... Linguística aplicada é super Linguística importante. aplicada, exatamente. Aí você saiu dessa escola e foi pra outra escola onde você desenvolveu o seu método, aí foi aumentando as suas horas, né? Foi a minha própria escola, sim. Como é que foi essa transição? Então, eu fiz... na verdade, nós abrimos a escola juntos. Ela, na verdade, trabalhava nessa escola antiga. O nome dela é Virginia. Ela é americana, de Massachusetts. E aí, ela que me contratou, na verdade, naquela escola. E ali eu fui desenvolvendo aquela escola. Ela saiu. Depois eu não perdi contato, mas eu não tava mais ali na mesma escola, né? E aí ela me chamou, ela falou assim, poxa, todas as aulas que você dá, os pais, eles querem fazer matrícula. É porque os pais, normalmente, eles assistem a aula que você dá, então vamos abrir nosso próprio negócio? Eu falei, vamos, mas eu tô usando já um método que eu comecei, né? E eu queria muito usar nessa escola. Né? E ela já tinha também algo assim parecido. Ela já tinha, assim, alguns livros que ela tinha. Ela é super inteligente. Inclusive, ela até dá aula até hoje em escola internacional lá na China. Então, a gente abriu, paralelamente, esse centro. A gente chegou a abrir 3 centros antes de eu sair. E agora teve uma nova política que... para você dar aula de inglês lá na China, tem que ter não sei o quê, tem que ter uma licença disso. Então, e como eu falei, lá é da noite pro dia. Sim. Então... Eles mudam a regra do jogo. E ainda falam assim, ó... Os pais, se ficarem sabendo que tem escolas fazendo ainda, operando dessa forma, não sei o quê, também denuncia que a gente vai dar dinheiro. Tipo assim, então é muito difícil você manter uma coisa... então o que a gente vai fazer? Que eles querem, né? A gente teve que mudar, a escola passou a não ser mais a escola de inglês, passou a ser uma escola de intercâmbio cultural. Entendi. Então eles vêm pra escola, na verdade, a gente vai tipo assim, nós vamos ler um livro, mas aí tenta... assim, estudar o inglês. Então, essa metodologia foi perfeita, porque eles ouviam em casa, chegava e começava a praticar, como se fosse uma discussão. Certo. É isso que eu faço com meus alunos. Então, eu quero que discute. Sempre, todo começo de aula, eu faço perguntas que eu quero que eles também pratiquem, né? Perguntas. E eles também me perguntam. Não é só responder perguntas, mas é saber também como perguntar. Sim. Então, isso foi desenvolvendo. Antes de vir para cá, para os Estados Unidos, eu tinha a intenção, na verdade, de vender, cursos online. Certo. Mas eu pensei, sabe o quê? Eu acho que a minha metodologia é melhor quando eu tô ao vivo ali com o aluno e eu vou falando com ele. Eu vou falando porque é real. Aqui é mais prática. Aqui é o lugar para você praticar. Quando você for lá para fora, quando você for para outro país, você quer falar inglês, aqui para quem mora aqui nos Estados Unidos, para quem mora no Brasil e vem para cá ou vai para um país que fala inglês, a pessoa ela quer praticar. Então, primeiro comigo quer falar, na verdade, o inglês real, né? Isso, então comigo ele vai praticar. Então meus alunos, se
quem puder baixar também, o e-book é gratuito. Gratuito, galera. Gratuito. Vai ficar tudo aqui, né? Eu vou deixar tudo na descrição aqui, os ótimo. links, tudo bonitinho. Eu já deixei, o seu Insta já tá e tudo, mas eu vou deixar o link direto pro livro. Porque, pô, de graça, é só cadastra o e-mail, lá já chega bonitinho. Isso. Porra. Eu não li ainda, mas vou ler, cara. Eu vi que tá lá, mas São porque... 7 técnicas. Pode ser que quer falar mais ou menos por cima ou é melhor que o cara vai lá e leia? O que você prefere? Você pode ler, né? No meu YouTube, na verdade, eu tô falando, tem um vídeo lá que eu falo da primeira técnica, eu ainda tenho que falar. Eu quero fazer um vídeo pra cada técnica também, porque depois que eu comecei a fazer esses vídeos e falando da minha metodologia, choveu alunos, então já tem mais ou menos uns 2-3 semanas que eu parei de postar no meu YouTube, mas eu vou voltar. Volta, eu quero cara, voltar a fazer os meus cara, YouTube e o Instagram também. Né, que eu quero... você manda bem pra caramba. A gente é engraçado, diretor, que ele chegou aqui e falou assim, eu tô um pouco nervoso. Eu falei, nervoso tô eu, velho. Eu vi os vídeos do cara, o cara é professor, já vai chegar lá fazendo mestrado, morou na China. Agora, ainda pra completar, descobri que o cara já é piloto de avião também. Aí senta um merda aqui na frente dele e ele que fica nervoso. Porra, meu. Não, brincadeira. A gente... Na China, normalmente, quando alguém fala assim bem de você, né? Aí é só assim, Nali. Que significa onde? Tipo assim, onde você tá vendo isso tudo? Não, eles são super modestos. É só entrar no YouTube que vocês vão ver o que eu tô falando aí. O cara não é brincadeira não, cara, mas continua. Aí você deu uma parada no YouTube pra poder atender a demanda dos alunos. Por quê? Eu tinha, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu já tinha meus alunos da China e eu quero manter a mesma qualidade pros novos alunos. Ou seja, cada aula eu dou para os meus alunos feedback, eu escrevo como que foi a aula dele, eu mando também um relatório de aprendizado, ou seja, ele vai ter o relatório ali, ele vai saber como está o progresso dele. Eu mando o dever de casa, que é ali no próprio aplicativo. O aplicativo não é aplicativo de reunião, tá? Pronto, é um aplicativo somente para sistema educacional mesmo. Exatamente, ele é super interativo. Você pode fazer no seu celular, pode fazer no iPad, pode fazer no seu computador. Se for fazer no iPad, no computador é melhor porque tem mais interatividade ainda, né? Eu acho, assim, alguns alunos usam no celular, mas emergência, por exemplo, ficou preso no trânsito, aí vai lá, vamos fazer aula aqui. Ou tá viajando, né? Aí usa o celular. Por comodidade, por comodidade. Mas o bom mesmo é no computador e no tablet. Bem melhor. E qual a idade pro cara começar, cara, a fazer? Você acha assim, por exemplo, para esse caso, né, da pessoa que já é estrangeira, tem uma língua de outro país, como o caso do chinês, do brasileiro, qual a idade que você acha ideal para começar o inglês? Para começar o inglês, eu sempre falava... método, tô falando, né? No seu método, sim, no caso. Eu uso o meu método também pra criancinha, né? Tá. Então, lá na China mesmo, eu tinha alunos de 3 anos de idade. De 3? Eu falava assim com os pais, 3. Que legal. Eu falava assim, já sabe pro banheiro sozinho? Sabe. Então já pode aprender inglês. Então vamos lá, vamos aprender. Da hora. Já sabe pro banheiro sozinho, já pode aprender uma língua. Então o cara que tá lá no Brasil hoje, se ele quiser fazer o seu método à distância, ele tem todo o acesso, consegue... Sim, eu tenho alunos no Brasil também, eu dou aula de mandarim, né, para um aluno. Mas a maioria dos meus alunos estão aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, a maioria tá na China e a segunda maioria aqui nos Estados Unidos. Certo. Né, são brasileiros. Que é o US Immersive English Club. Vou deixar tudo na descrição, galera. Galera, eles falam, se eles quiserem saber assim mais diretamente como fazer matrícula, essas coisas, tá tudo lá no site. Sim, ali tem acesso direto também ao meu WhatsApp também. Que fala direto com você? É. Bom, melhor.